Quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer da minha satisfação em poder estar aqui convosco nesta celebração. 80 anos, uma data especial, fantástica. Nós estamos celebrando Jubileu de Carvalho. Carvalho é uma árvore frondosa, frutífera, uma árvore que cresce muito alto, uma árvore que é plantada. Eu glorifico a Deus por esta data da igreja e estou trazendo aqui, pastor Valdemar, as saudações da Assembleia de Deus e do ministério lá em Tucuruí. Para o senhor, para o vosso ministério, para a sua família, Marli, um abraço da irmã Áurea para a senhora e todos os demais companheiros. Eu quero dizer para os irmãos que estou muito feliz em poder estar aqui neste momento. Nós somos amigos de muitos anos, eu acho que de 40 anos, mais ou menos isso. Uma amizade de pai para filho, de irmão para irmão, de amigos, amigos coniventes, amigos que conversam, que discutem coisas grandes da obra de Deus na terra. Muito obrigado, irmão, por estarem de pé. Vamos aproveitar esse momento para lermos um texto da palavra do Senhor. Está no livro de Romanos, capítulo de número 3. Romanos capítulo 3, e o versículo de número 23, 24, 25 e 26. O que nós vamos tratar hoje é um assunto de muita importância. E eu quero falar um pouco sobre o que Deus tem feito para que nós estivéssemos aqui. Por que estamos aqui nesses 80 anos? Por que a igreja está aqui em Altamira? Por que Deus tem feito este milagre para conosco? Por que Jesus é Jesus? Por que igreja é igreja? Às vezes a gente serve a Jesus e não sabe por que Jesus é Jesus. A gente serve o Senhor na igreja, mas a gente não sabe por que igreja é igreja. E nós vamos abrir nossa Bíblia e vamos ler aqui algo importante. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3 e o versículo 23. Todos acharam? Amém? Quero parabenizar esse círculo de oração que está cantando de uma maneira tão linda, tão maravilhosa, na unção do Senhor nosso Deus, e a nossa cantora também, que veio de longe, mais de 3 anos que a gente não se via, mas Deus continua te usando poderosamente. Amém? Glória a Deus. Tem que voltar para o Curuí. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Levante essa mão. Senhor, nós estamos aqui, te louvamos e agradecemos por tudo que tens feito, pela vida de cada irmão. Te agradeço pela vida do pastor Valdemar, da irmã Marli, Senhor, de toda essa família abençoada, do pastor Joel. Senhor, abençoe esse ciclo de oração, esse ministério. Pai, nós estamos começando essa celebração hoje. Pai, neste momento, Senhor, nós pedimos a tua bênção, porque essa celebração, meu Pai, será hoje, amanhã, depois e depois. Eu sei, Espírito Santo, que tu estarás operando maravilhas, tu estarás falando com o teu povo neste lugar. Espírito Santo, visita cada pessoa que adentrar neste santuário, para a glória do nome de Jesus. Só quem pode dar glória a Jesus, levante a mão.
Aleluia, glória a Deus. Tome seu assento. Meus amados irmãos, tem algo importante que a gente precisa entender. Nós precisamos entender, pastor Odair, meu amigo, homem que nós prezamos muito, adepto também, demais pastores. Tem algumas coisas importantes na vida da igreja que às vezes a gente passa superficialmente, mas quando a gente para analisar as profundezas da grandeza, da sabedoria deste livro sagrado e dessa mensagem tão forte, a gente começa a entender melhor por que Deus resolveu salvar a humanidade. Primeiramente, nós vemos aqui a obra redentora de Cristo. A obra redentora de Cristo não é um ato do sangue derramado, é um conjunto de ações extraordinárias que começaram na eternidade e que vieram, entendeu, para a terra e que retornaram para a eternidade já com um resultado magnífico e poderoso. Quando a gente para um pouco para pensar sobre a igreja, por que a igreja? Por que esse nome igreja? A palavra igreja é uma palavra de origem grega, eclésia ou eclesia, significa tirados para fora. Este nome igreja Jesus deu para o seu povo. Este nome já se usava muito na antiguidade, usava-se entre os gregos. Os filósofos usavam, eles tinham lá a igreja. Igreja para eles era a academia que se reunia para discutir alguma coisa. Os judeus também tinham um grupo de sábios, que eles também eram como igreja, que era um grupo de cidadãos judeus que se reuniam para tratar das coisas de Deus. Mas também os romanos, eles usavam também a palavra igreja, e eles usavam a palavra igreja, era um grupo de cidadãos romanos que eles se preparavam quando o imperador conseguia conquistar um determinado povo, então ia para lá os representantes da igreja, eles iam para aquele país para falar bem do imperador, para ensinar as leis de Roma, para falar, entendeu, sobre o direito romano, para falar, entendeu, de como seria, como eles deveriam se comportar diante agora da nova situação, porque eles estavam agora pertencendo para Roma. E Jesus pega essa palavra e dá um novo sentido. Jesus não veio para trazer uma nova religião, porque já existiam muitas religiões. Existiam ali os saduceus, os fariseus, os essênios, uma religião muito boa, muito especial nos dias de Jesus. Eles eram bem santificados, eles cuidavam bem da palavra de Deus. Mas Jesus pega agora essa palavra, igreja, e dá um novo contexto para ela, porque ele pega agora judeus e gentios que se convertem ao cristianismo e formam um novo povo chamado igreja. Por isso que a palavra igreja, tirados para fora, significa que Jesus salva judeus e gentios e formou um novo povo. Aí Paulo diz: ele de dois povos fez um, salvou judeus, salvou gentios e formou um povo chamado igreja. Igreja não é qualquer coisa, igreja é alguém que realmente entendeu a mensagem de Cristo. Igreja, para a pessoa se tornar ou pertencer à igreja, vereadores, a pessoa precisa entender que ele precisa nascer de novo, nascer de Deus, nascer da água, nascer da palavra, para se tornar uma nova pessoa. Igreja não é um grupo de pessoas qualquer, porque a igreja, ela não é uma associação, a igreja, ela não é, entendeu, uma agremiação, a igreja, ela não é, entendeu, um clube recreativo, a igreja é um grupo de salvos comprados e lavados com sangue do Cordeiro, batizados no Espírito Santo, que estão totalmente na dependência de Deus, que tem azeite de reserva na sua vida espiritual e que estão conectados com o Espírito Santo, que vive na dependência do Espírito Santo e que vive uma vida de santificação, estão comprometidos com
graça. Esse povo salvo na terra não surgiu de graça. Por que Deus tem um povo na terra? Deus tem um povo na terra, um povo especial, zeloso, de boas obras, porque Deus preparou algo especial para eles na eternidade. Aqui na terra a vida é passageira, 70 anos, 80 anos, o que passa disso é enfado e canseira. Mas o que Deus tem é algo especial para a eternidade. A eternidade, ela vai, entendeu? De uma vida sem fim. Me lembrei agora do pastor Jacques, um dia ele pregando para nós, ele disse: vocês sabem o que é eternidade? Ele contou uma história mais ou menos assim. Ele disse: tinha um lugar que tinha uma pedra muito grande, uma rocha, e lá vinha de 100 anos, vinha uma pombinha eterna e dava uma beliscada. E ele disse: quando aquela pombinha vir e desgastar aquela rocha, já foi 1 minuto da eternidade. Isso ele estava falando para mostrar como a eternidade é tão grande. E a Bíblia diz que a eternidade está dentro de nós e nós não sabemos, porque a vida eterna é esta: conhecer a Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro, enviado do Pai. Agora eu quero falar de uma coisa mais profunda para você. O que foi que aconteceu na eternidade para que surgisse igreja? O que aconteceu na eternidade para que Jesus fosse Jesus? O que aconteceu na eternidade para que alguém pagasse o preço? Aconteceu o seguinte, preste bem atenção no que aconteceu. Deus está no seu trono de glória, e Deus resolveu criar um grupo de pessoas diferentes, seres diferentes, porque Deus já tem anjo, tem arcanjo, tem serafins, tem querubins, tem as criaturas. Deus tem galáxias, Deus tem estrelas, Deus tem constelações, Deus tem um mundo infinito aí, um mundo eterno. E Deus então resolveu criar um ser diferente, o ser humano. E Deus criou esse ser humano no jardim do Éden. Quando Deus então, como está escrito no livro de Gênesis capítulo 1, Deus então, ele reconstruía a terra, e ao reconstruir a terra, ele resolveu ter uma criação diferente, criação de seres humanos. Então Deus pega o barro, amassa, sopra, faz o primeiro ser humano. E Deus agora fez o primeiro ser humano, segundo a sua imagem, a sua semelhança, e revestiu de glória. Quando Deus reveste esse ser humano de glória, esse ser humano agora, ele passa a ser um ser humano eterno. E Deus podia chegar e conversar com ele, porque ele não ia ser fulminado por causa da glória de Deus que estava revestido aquele ser humano. Mas aquele ser humano, ele estava no jardim, ele tinha um livre-arbítrio. Deus não criou um robô no jardim, criou um ser humano com livre-arbítrio, com direito de escolha. E Deus disse para ele: toda árvore do jardim você pode comer, mas tem duas aqui que você não come, que está no meio do paraíso: a do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. E Deus falou isso para Adão, mas infelizmente Adão, dando ouvido à sua mulher, então eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao comerem, eles desobedeceram. Isto, quando a gente fala que Adão e Eva comeram do fruto proibido, parece ser assim uma coisa muito simples. Mas eu quero dizer, senhoras e senhores, pastores, círculo abençoado de oração, isto causou um cataclisma tão grande na esfera celestial. Esse ato de desobediência de Adão trouxe uma desgraça muito grande na raça humana. Foi como um crime cometido, e esse crime foi nefasto, esse crime foi terrível. Adão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, revestido de glória, que vivia em santidade plena, tinha comunhão com o seu Criador, o Deus eterno. O ato da desobediência, o comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso trouxe um problema sério, porque Deus criou o homem, corpo, alma e espírito,
coração, o egoísmo que está na carne se aflorou. Aí a situação do homem ficou deplorável. O homem agora ficou distanciado de Deus, do Criador, no lamaçal de pecado. Isto foi um problema muito sério. Houve um dano causado pelo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Este dano foi um dano criminoso, foi um dano terrível, foi um dano que desgraçou com a raça humana. Por causa do pecado, o homem não conhecia pecado. Apenas quem conhecia o pecado era Lúcifer. Ele era a razão do pecado, mas o ser humano não. Ele vivia debaixo da glória de Deus, da comunhão com Deus. Mas com a queda, com a desobediência, o homem entrou no pecado, e o pecado agora passa para a raça humana. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui está dizendo: todos pecaram, não é destituídos da graça, mas da glória. A glória é a Shekinah de Deus, que envolvia o homem por causa da comunhão e da santidade. Só existe glória aonde tem santidade. Só quem está entendendo, levante a mão e dá glória ao Senhor. Aí é que aparece agora a justiça de Deus. Agora que eu vou dizer para vocês por que apareceu a igreja e por que apareceu Jesus. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento como funciona a eternidade. Senhores vereadores, ouçam essa palavra para vocês entenderem como funciona a eternidade. Existe um céu, e esse céu é a morada de Deus. No céu dos céus, aonde está o trono de Deus, na Nova Jerusalém, a cidade santa. É uma cidade grande, é uma cidade linda. Segundo os historiadores e as orientações que nós temos no livro de Apocalipse, é a cidade santa, Nova Jerusalém. Ela tem 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. É mais distante do que daqui em Brasília. E essa cidade grande que está no céu dos céus, ela se move. No centro dessa cidade está o trono de Deus, o trono do Altíssimo. Por isso que Isaías disse: eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono de glória. Em volta deste trono estão os 4 querubins da glória, que estão rodando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Agora preste bem atenção. No alto desta montanha, no centro desta cidade, que tem os 12 fundamentos, cada fundamento é uma pedra preciosa, e como surpresa para a eternidade, nós sabemos, mas os apóstolos não sabem, exceto João, porque ele viu e escreveu. Pedro, Tiago, André, Mateus, Bartolomeu, eles não sabem que os fundamentos da cidade, os 12 fundamentos da cidade, tem o nome de cada um deles. Aleluia! Também os filhos de Jacó, eles não sabem que nas 12 portas da cidade também leva o nome deles, leva o nome deles. Por isso que eu digo, vale a pena servir a Jesus. Ele tem surpresa para a sua igreja na eternidade. Só quem crê nisso, levante a mão e dê glórias a Ele. Vê se você entende. Eu vou falar mais compassado para você entender. Mas poderia ter assim: está no alto sublime trono eterno. Aqui está o trono de glória. Aqui atrás do trono estão as pérolas, com pedras preciosas, especiais. Como Ele é luz, quando Ele olha para aquelas pérolas, dá aquelas
raízes. Ninguém se cansa de ver o trono, porque cada vez que você olha para o trono, tem coisas lindas, bilhões e bilhões de visões você vai ter no trono, porque lá está aquele que vive e reina para sempre, o eterno, magnífico, soberano, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E ele está ali no trono. Em volta do trono estão os 4 querubins da glória. Depois dos querubins tem 24 tronos que estão em volta dos anciãos que estão ali para adorar. Aí depois vem aí os anjos, miríades e miríades de anjos, adorando aquele que está sentado no alto do trono. Agora eu quero falar para vocês de 4 coisas fantásticas que tem no trono do eterno. Esse trono do eterno, ele é fantástico. Ali está a soberania das soberanias de todo o universo, de todos os lugares que existem no mundo. E o soberano, ele que é onisciente, onipresente, onipotente. Ali nós temos 4 fundamentos do trono dele. O primeiro fundamento do trono do eterno chama-se autoridade. O segundo fundamento chama-se justiça. O terceiro fundamento chama-se santidade. O quarto fundamento chama-se amor. No primeiro fundamento do trono da autoridade, Deus age através do seu poder, do seu poder. Aqui na sua justiça, ele age através dos seus juízos. Aqui na sua santidade, ele age através da sua glória. Só tens glória aonde tem santidade. Você quer sentir a glória de Deus? Procure santidade. Se santifica, te santifique, igreja, te santifique, igreja, e recebe a glória do Senhor. Aí aqui no amor, ele age através das suas misericórdias. Só quero falar de um ponto desse. Quero falar da sua justiça. Quando o homem, isso é só para mostrar onde está a justiça, e por que Jesus é Jesus, e por que a igreja é a igreja. Eu estou buscando isso aqui para vocês entenderem as raízes, por que aconteceu. Aí houve um crime na terra, houve um ato de desobediência, houve um dano causado pelo ser humano. Esse ser humano, 2 homens aqui para me ajudar, só para fazer aqui. José, você vai fazer o papel de Adão, vai fazer o papel de Jesus. Fica aqui, por gentileza. Olhem para cá, amados. Houve um dano na terra. Permita, pastor. Adão fracassou. Com a desobediência de Adão, o que aconteceu com a terra? O homem que era espírito, alma e corpo, ele passou a ser corpo, alma e espírito. Olha a inversão. Talvez você diga: por que tanta doutrina na igreja? Por que tanta oração? Por que o pastor orienta e ensina? Só para acontecer uma coisa, para fazer o que era espírito que está lá embaixo voltar a ser o rei. Porque era assim, quando Deus criou Adão, Deus criou Adão assim, espírito, alma e corpo. O espírito era o rei, a alma, a serva, e o corpo, o escravo. Porque o homem estava em espírito, o Espírito de Deus vinha no jardim, ele estava envolvido com a glória. Então Deus falava com ele todo dia, tinha comunhão. Com a queda, com o pecado, com o fracasso, o espírito passou a ser escravo, e a carne passou a ser a rainha, e a alma a serva. E agora, como resolver isso? Aí a justiça de Deus, gente, a justiça de Deus é coisa tremenda. A justiça de Deus, ela está intrínseca no tecido Deus, na essência Deus, na essência da divindade do
a solução. A justiça de Deus, pastor Joel, ela exigiu que houvesse o reparo. Como fazer o reparo? Aí vem profetas, vem sacerdotes, vem homens de Deus, mulheres de Deus, e Deus olha, e a justiça olha, o pai olha e diz: Abraão, Abraão, meu amigo, e a justiça de Deus diz: não passa. Por quê? Porque mentiu. Vem Moisés, não passa. Vem Josué, não passa. Vem Davi, segundo o meu coração, não passa. A justiça de Deus, o Deus que nós servimos, Ele é justo. Aí tinha que aparecer um homem, porque foi um homem, Adão, tinha que ser um homem de Nazaré. Aí, como Deus é poderoso, Deus faz o seguinte: Deus usou 4 maneiras para fazer um homem, um ser humano. Primeiro, Ele pegou no pó, soprou e fez alma vivente. O segundo, Ele adormece, pega uma das suas costelas e faz Eva, a mãe dos viventes. A terceira maneira, Deus diz: agora os dois se unam e formam um terceiro. E Deus coloca ali o Espírito de vida. Mas agora Deus, no dia que Adão pecou, Deus fala: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás. Oh, promessa linda de Gênesis 3,15. Oh, glória a Deus por essa promessa, meu amor. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei. Aí se reúne a eternidade agora. E a Bíblia diz que a morte estava matando, e o diabo estava matando, porque todos que pecavam iam morrendo. Não tinha Salvador e não tinha lei. Por isso que você vai ler ali no livro de Hebreus, no livro de Romanos, dizendo assim: e a morte reinou até Moisés. Olha quantos anos a morte ficou matando. Não tinha lei, mas aí chega a lei e reúne-se a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo se reúnem, e lá eles se reúnem. Vamos resolver esse problema. Olha aí porque Jesus é Jesus, e porque a igreja é igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se reúnem aqui. Estou fazendo isso para vocês entenderem melhor. Eles se reúnem na eternidade, e eles dizem assim: vamos resolver o problema dos homens e vamos preparar uma noiva, uma eleita, uma especial para vir para cá, e nós vamos colocá-la no lugar que era daqueles anjos que não permaneceram firmes e caíram e foram com Satanás. Nós vamos salvar esse povo e vamos trazer para essa eleita, para ocupar esse lugar aqui na terra. E o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Aí o Pai, com amor eterno, ele diz assim: eu entro com meu amor, porque a justiça já está dizendo: pecou, vai morrer. Aí o Filho diz assim: Pai, eu aceito o seu projeto, eu vou lá, eu deixo a glória. Aqui começa o plano da redenção. Eu deixo a glória, eu deixo tudo, eu me submeto a ser humano e derramo meu sangue. O Senhor me dá um sangue especial, te dou um sangue especial, diferente do sangue da terra, dos homens da terra, de Adão e Eva. E o Espírito Santo diz: eu entro com a minha comunhão. Estamos juntos. Aí o Pai diz assim: então, meu filho, vai à terra e diz para os homens que Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira e que deu seu Filho unigênito para que toda
Está muito forte. Está muito forte. Agora vamos recuperar o dano. Vamos recuperar o dano. Aí o pai agora prepara o filho. E o filho vem e nasce humildemente uma manjedoura. Ele escolhe uma virgem de Nazaré. Poderia ser de outro lugar, mas Deus se agradou de Nazaré, porque ali tinha uma jovem. Eu queria dizer para os irmãos que naqueles dias as jovens judias que adoravam a Deus, muitas delas sonhavam em ser a mãe do Salvador, porque o profeta Isaías já tinha profetizado: e uma virgem vai conceber e vai dar luz ao filho, e o nome dele será Jesus, e ele salvará o seu povo do seu pecado. Então as virgens já estavam aguardando, mas Deus se agradou de uma virgem que estava em Nazaré, e o Espírito Santo vem sobre ela. O anjo visita e lhe fala: bendita és tu entre as mulheres, tu serás a mãe do Salvador. Como? Eu não conheço varão nenhum. Mas a sombra do Onipotente, o Espírito Santo vai te envolver e vai colocar dentro de você a semente incorruptível do Filho de Deus, de um sangue diferente, de um sangue eterno e glorioso. Só quem pode glorificar o nome dele. Aí ele nasce, começa a crescer, e agora é hora de pagar o preço. Agora é a hora de Jesus. A palavra Jesus significa Salvador, Cristo significa ungido. Jesus Cristo é Salvador ungido. Muitas pessoas colocam o nome do filho Jesus, fulano é Jesus. Esse dia eu estava comprando material do cidadão, perguntei como era o nome desse nome. Meu nome é Jesus. Então as pessoas colocam o nome de Jesus, mas ninguém se atreve a colocar o nome Cristo. Já viu? Fulano e tal é o Cristo. Não, ninguém se atreve. Isso é pesado. Isso é pesado. O Cristo, o ungido, o Filho de Deus. E agora ele vai e começa o plano da redenção. O plano da redenção começa assim. Exatamente o que eu falei, que é um conjunto de ações para satisfazer a justiça. Não esqueça que a justiça está lá e ela não abre mão. Houve um dano, houve um pecado, a raça humana está perdida, dependendo de alguém. E agora aparece um homem simples da Galileia, fazendo milagres. Ele aparece agora, fazendo milagres. A hora da encarnação, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O homem de Nazaré, o nascimento virginal, o ministério dele, percorrendo cidades e aldeia, ensinando, pregando, curando, libertando, fazendo bem, abençoando as crianças. Olha o homem de Nazaré, o homem diferente. Eu quero te pedir, ó Deus, continua, Senhor Jesus, curando, continua restaurando, continua dando paz para aqueles que não têm mais, continua dando alegria, Senhor, para aqueles que não têm alegria. Pai, faz com que o triste se alegre, aquele que está deprimido, Pai, que volte a ter, Senhor, uma visão, um horizonte que é tua, Pai. Em nome de Jesus, levante as suas mãos para o céu.